Edu, como foi para você fazer um filme, né, com a comunidade japonesa? Cara, foi muito maneiro, foi muito legal, foi muito revolucionário para mim, assim. Veio para mudar uma opção de coisa que eu pensava e para confirmar outras tantas, porque enfim, meu personagem é um personagem que tem uma participação pequena no filme, né, mas muito pontual, e eu acho que muito significativa para o meu trabalho, porque eu estava fazendo como ator mais ou menos a mesma coisa que o personagem estava vivendo. Quer dizer, eu estava indo para uma sala de ensaio ou para um set de filmagem com todos os atores japoneses, né? Assim como o personagem era um cara que deveria dominar aquele território lá, mas que de fato ele não conseguia, né? Não tinha esse controle. Eu como ator também, né? Assim, apesar de estar lidando com o meu diretor brasileiro, com a minha equipe, quando eu chegava no set de filmagem, os atores eram japoneses, tinha o tradutor lá, né, na hora, mas a disponibilidade desses atores também era uma coisa muito emocionante. Os caras têm uma postura, aquela que a gente acha clássica, caricata, né, que a gente desenha de um oriental, ao mesmo tempo com uma disponibilidade, uma vontade, uma simpatia. Quer dizer, era um clima de trabalho muito respeitoso, mas não cerimonioso, né? Eles faziam com que o set fosse um set organizado, emocionado, concentrado, mas gostoso, bom de trabalhar, né? Ele não era um set rígido, não era um set tenso, muito pelo contrário. Então, para mim foi uma experiência muito prazerosa. Eu consegui levar ela, trago ela comigo ainda, mas no momento lá do trabalho eu consegui levar ela para os outros trabalhos que eu estava fazendo naquela hora. Assim. Você já tinha intimidade com a comunidade? Não, já tinha alguma coisa assim de japonês? Não, e era engraçado porque assim, os atores brasileiros que estavam vindo trabalhar também com eles, né, que faziam parte do grupo e tal, é quase como você vai para, sei lá, para Bahia ou para o Rio Grande do Sul, depois de um tempo você começa a falar com o sotaque deles, né? Assim, nossa, estou falando quase baiano já, né? E aí esses atores, cara, você via que os caras assimilavam muito rapidamente acho que a coisa ancestral mesmo, de sangue. Esses atores que você fala, os descendentes japoneses? Os descendentes, os descendentes. Os atores japoneses, você trabalhou com um elenco também de feras do Japão, são bem conhecidos? Feraços, os caras são absurdos bons. Essa experiência, até mesmo da língua, chegou a ser uma barreira. Como é que foi trabalhar com esses caras? Eu estava pensando assim, o que poderia ser uma barreira, no meu caso, ele foi só um trampolim para que fosse mais bacana, assim, mais fácil. Porque o personagem, a dificuldade que o personagem tinha era a mesma que eu estava enfrentando, né, de língua. Assim, eu não deveria ser um subdelegado brasileiro que falasse muito bem o japonês. Né? Isso me criaria uma dificuldade grande, porque eu deveria estudar o japonês e saber falar o japonês, né? Ou qualquer tipo nesse sentido. Né? Então não, o cara é um brasileiro que está ali, sabe-se lá por quê, e ele tem que tentar lidar da melhor forma com aquela situação. Então é exatamente a mesma situação que eu, assim, né? Eu sou um ator, fui convidado para fazer o filme e tem que tentar fazer da melhor forma. Né? Então essa coisa da língua, por exemplo, nesse caso, só serviu só para me ajudar. Né? Assim, a dificuldade com a língua, a dificuldade na relação. Né? Apesar de que, assim, eu preciso reforçar, assim, os caras são, além de atores fantásticos mesmo, os caras são muito disponíveis, né? Muito abertos. Né? Então, qualquer coisa que era proposta em set ou na sala de ensaio, ela era muito bem recebida. Ela poderia não ser até executada, né? Assimilada, mas recebida era muito bem recebida em produto de discussão. Assim, mas isso é interessante, vamos falar sobre isso. Né?
Isso é bem bacana, a relação. Os caras são muito fera. Você consegue dar um exemplo em fatos de algum ator japonês que você percebeu, aconteceu alguma coisa que você percebeu, nossa, esse cara é dedicado... Tem duas coisas muito claras. Primeira, o ator mais velho, vocês viram o filme? Sim. Não vi. Não? Eu vi. Tem um ator mais velho que é tipo... Assim, ele é ator e diretor, um desses caras assim, que dirige, atua, mais velho, deve ter seus 60 e poucos anos, já foi premiado em Cannes e tal, um cara muito conceituado, né? Esse cara, ele é o líder, ele é o grande pensador da história toda, ele que comanda a história, né? Um personagem. O ator, ele poderia não estar na cena que estava sendo ensaiada ou filmada, mas ele quase sempre apareceu no set ou na sala de ensaio para observar o trabalho. E não numa de reprovação ou de análise, ou nesse sentido. Pelo contrário, era sempre para estar junto, ou só para observar e estar ali fazendo parte e ganhar intimidade com os outros atores, ou então para vir e dar qualquer tipo de sugestão para o Vicente, nunca por cima, mas sempre falava com o tradutor e dava alguma informação ou sobre a língua, a forma como estava sendo dito, em que nível que tinha que ser falado, ou em respeito, ou na forma da fala, né? Isso é uma coisa, isso é uma demonstração de envolvimento direto no trabalho do cara, né? Ele poderia não estar lá, ele como grande ator, diretor, ele poderia estar no trailer dele, no quarto dele, se me chama na hora que eu vou filmar, né? E a outra foi quando eu estava na minha sequência, na sequência em que o meu personagem ele faz as perguntas para o grupo que foi preso ali, né? Tem uma sequência de crescimento, né, de tensão e do nível das perguntas que ele vai fazendo até chegar ao líder, que é esse cara aqui, né? Um cara fisicamente maior do que eu, né? Um cara grande, forte, né? Então a nossa marcação de cena era sempre eu chegando muito perto deles, ou não, ou rondando, ou rodeando, mas nunca com um toque, por exemplo, né? Todo o trabalho de ensaio, de preparação, foi isso tudo muito eu debati muito com o Vicente sobre isso. Disse, vamos ver como é que a gente pega a atenção disso por aí. Lá na filmagem, no dia da filmagem, quando chegou a vez dele, que eu já tinha feito a cena com o primeiro, com o segundo, com o terceiro, quando chega a vez dele, eu virei pro Vicente e falei, cara, eu tô sentindo falta aqui de dar um toque nesse cara, de dar uma porrada nesse cara, sabe? De falar, pô, cara, final de guerra, esse cara é um japonês maluco que tá aqui dentro, no final das contas, tá na minha delegacia agora, tá preso, sabe? Esse cara é o delegado, né? Assim, a gente tá fugindo do estereótipo e tal, mas pô, o cara é uma autoridade, tem uma coisa da nacionalidade, essa coisa toda, né? Eu tô achando que agora eu tô sentindo fácil de dar uma porrada nesse cara, sabe? Uma porrada, não um socão na cara, assim, mas dar uma sacudida nele. E o cara lá, né? Grandão, né? Sem entender nada. Né? Sem entender nada, assim, mas isso que era normal, porque quando eles falavam aqui também a gente ficava esperando, né? Depois vinha o que estava sendo falado. E aí eu falei assim, pô, vamos. Assim, mas vai nele então, o Vicente falou, né? Dá nele, eu falei assim, pô, mas se fosse um ator brasileiro que eu conhecesse, né? Ou um ator brasileiro, mesmo, de repente que eu não conhecesse, mas eu poderia guardar isso para criar essa provocação na hora, para surpreender o cara e isso criar uma reação nova, né? Mas o cara, ele é de uma cultura totalmente diferente, né? Eu podia tocar nele e parar a filmagem, sei lá. Você tá maluco? A gente não marcou, sei lá, o que pode acontecer, né? E aí a gente foi falar com ele, então, né? E ele, da onde ele estava, sem se mexer, na concentração que ele estava ali, ele falou assim, faz isso, pode fazer, faz o que você quiser. Assim, sabe? Então o cara estava no que é o metodismo, assim, né, aparente, que tem que ser aquilo que tem que ser feito, que está marcado, que está estudado, mas ao mesmo tempo aberto a coisa nova e totalmente solícito àquilo, assim, sabe? Totalmente disponível para aquilo, para que a coisa funcionasse. Então, isso era uma noturna, isso devia ser 2, 3 horas da manhã, né? E o cara, na mesma hora, falou, vamos nessa. E foi, assim, não foi nada muito agressivo e tal, mas eu achava que ia ser bom para a cena que tivesse um contato, né? Inclusive para ele, como
como um cara que está sendo perguntado e sendo colocado na parede ali e tal, né? É isso, assim, como exemplo tem esse exemplo do cara mais velho e desse do outro. Esse foi um receio seu, então? De estar fazendo... Na verdade o que ele perguntou foi assim, demonstração deles de como eles poderiam, se eles estavam afins, se não estavam, se estavam parceiros, se não estavam... Mas você teve algum receio? Não, eu tive receio só de falar assim, pô, eu tô mudando uma coisa que a gente não tinha combinado, né? O que está combinado é isso aqui, eu vou para um lugar onde a gente não combinou, mas que me deu vontade agora como ator, né? Me falou assim, eu acho que isso poderia ser bom para a cena. Eu falei com o diretor para ver se ele achava que para ele seria bom, né? E depois de falar com o diretor, então a gente foi perguntar para o outro se ele achava que teria algum problema, né? No comparativo, assim, que você já fez vários filmes, há muita diferença, não? Teve muita diferença. Então, assim, como teve muita língua japonesa, cansou para você, assim? Nem um pouco. Mas assim, mas a minha participação é uma participação pequena no filme, né? Mesmo assim? Então era isso. Assim, a participação ela é pequena 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 de... Sim, mas na gravação eu imagino que não. Pois é, mas eu fui assim, como era em Paulínia, tinha que viajar para lá, eles ficaram lá, né? Eles se mudaram para lá e ficaram lá 2 meses, sei lá quanto tempo, eles ficaram direto lá. Né? Eu, como tinha minha vida acontecendo, era só uma participação, eu ia para lá, filmava. Do Rio para lá? Ia direto para Campinas, né? De Campinas para Paulínia. E eu fiz isso durante as 8 semanas, não me engano, de filmar, eu fiz isso uma vez por semana. Então eu devo ter filmado 8 dias. Então para mim era muito bom, né? Porque eu ia para lá, chegava de viagem direto pro set, filmava, ia dormir, eu ia embora, vivia com aqueles caras, vivia cena, não tem como cansar. O seu personagem, ele é muito, assim, ele não é tão agressivo, né? Ele é um personagem... Tem alguma coisa do delegado em você? Tem um monte de coisa. A voz dele, Não, eu falo da personalidade. Não, tem isso. Da gente tentar se imaginar um pouco, né? Acabou que a gente entendeu que esse personagem ele é um pouco o ponto de vista ao contrário, né? Uma colocação do ponto de vista ao contrário do entendimento daquele movimento. Porque tem uma hora que o cabo ele é super agressivo, você para, não faz isso. Mas tem uma primeira cena que detona tudo, que é o outro cabo lá chutando a bandeira, pisando no cara, que é um braço de desenho de um tipo de galera também, né? O cara que tem um pequeno poder, que é o cara que está mandando em tudo, que é um cara arrogante, né? E aí o meu personagem, ele já é o cara que faz o cara do meio, né? O cara que tem um poder, tem mais poder do que aquele outro, e tenta ser um pouco mais compreensivo, ponderado, né? Isso se aproxima comigo, né? Eu poderia fazer um personagem um pouco menos